A conversa de hoje é com um empresário, membro da Academia Paraibana de Letras, ex-senador da República, Dr. Roberto Cavalcante. Você Doutor, esqueceu de dizer seu companheiro de Sistema Correio da Paraíba. presidente do Sistema Correio da Paraíba, sempre está ali com a gente, conversando, e eu há algum tempo dizia assim, vamos marcar uma conversa lá no podcast para a gente conversar, porque Doutor Roberto, quem tem a oportunidade de acompanhá-lo, sabe que ele é bom de conversa. Eu disse agora há pouco no rádio, inclusive, é um bom contador de histórias, sabe? Prende a atenção ao contar a história. Primeiro, obrigado, viu, por sua atenção. Eu, eu tento que minhas histórias sejam com H e não histórias com E, que são histórias que não, na verdade, podem não ter um lastro de verdade. E uma das histórias que eu queria muito saber é o seguinte: o senhor não é paraibano de nascimento. Como é que chega? Como é que o Roberto Cavalcante chega aqui a Paraíba? Quando isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Na verdade, o empresário, para se deslocar de uma cidade para outra ou de uma atividade para outra, ele tem que ter uma segurança, ele tem que ter uma expectativa positiva. Anos atrás, 1969, eu era governador da Paraíba, João Agripino. E João Agripino adotou uma técnica, ele tinha uma noção empresarial muito forte, e ele adotou uma técnica que era prospectar os projetos que estavam encaminhados à Sudene, à época, e fazer com que esses empresários tivessem a confiança no governo de que o governo iria ajudar na aprovação e na implantação do projeto. E assim foi. Ele não só atraiu a Roberto, mas atraiu a muitos outros grupos que aqui se instalaram, uma época que foi uma época muito bonita da Paraíba. Quando o senhor chega na Paraíba, o senhor já chega como empresário da comunicação ou chega em um outro Não, ramo de zero, empresa? zero. Quando eu digo zero é porque era zero absoluto. Eu tinha jornal, televisão e rádio como instrumento do cidadão. Meu pai lia todos os dias em Recife, a minha mãe também lia, a minha casa é uma casa das pessoas que leem. Então, o hábito do jornal era muito forte. As rádios também. Eu, garoto, adolescente, assistia às novelas que eram novelas, como, por exemplo, Jerônimo, o Herói do Sertão, que tinha toda uma sonoplastia por trás para que fazer as batidas das patas dos cavalos ah, como efeito colateral. E a televisão também assistia à implantação da televisão em Recife. Os primeiros dois canais, a TV Clube e TV Jornal do Comércio, isso nos anos 60, começo dos anos 60. E, na verdade, o que aconteceu foi que já não, em outro governo, o governo de Tarcísio Buriti, nós fomos procurados e o Tarcísio Buriti queria que o sistema Correio que estava havendo não chamava nem sistema Correio, era o Jornal Correio. E tinha uma rádio, que era uma rádio AM, também, a Rádio Correio. E numa viagem a São Paulo, nos encontramos no voo Recife, São Paulo, que naquela época, para ir para São Paulo, você ia de carro para Recife, nós não tínhamos voo João Pessoa, São Paulo. E Tarcísio Buriti me chamou durante o voo. Benedito Júnior, que era o chefe do gabinete militar, veio à minha cadeira e disse: Doutor Roberto, o governador Tarcísio Buriti está convidando o senhor para sentar ao lado dele no lugar que eu estava e eu sento na cadeira do senhor. Um empresário não recusa uma proposta de um governador pedindo para conversar. Eu não tinha a menor ideia do que se tratava. Ele estava indo a São Paulo também para atrair empresas, conversamos alguma coisa sobre isso e depois ele diretamente foi ao assunto.
Doutor Roberto, é o seguinte, não sei se o senhor está sabendo, o jornal Correio da Paraíba está à venda, Teotônio Neto é um amigo meu e disse que gostaria que esse jornal passasse para uma mão confiável e tal. Eu disse, olha, governador, é a mesma coisa que o senhor está me propondo, é de comprar uma mina de tungstênio. Eu nunca pensei na minha vida ter um jornal, né, ter uma rádio, mas vou cuidar do assunto, vou, ao chegar a São Paulo, vou telefonar para Paulinho Brandão, meu primo, que estava em João Pessoa e que tomava junto comigo conta da empresa. E Paulinho, ao ter a notícia de que ah, existia essa oportunidade, Paulinho, sim, era uma pessoa que tinha no sangue o dom da oratória, o dom era inteligentíssimo, inteligentíssimo. E Paulinho ficou encantado. Nós contactamos uma pessoa chamada Adalberto Barreto, foi um jornalista muito famoso, muito competente aqui, e para que ele implementasse um novo jornal, porque o jornal, na verdade, estava muito defasado. E assim foi feito. A talento de Adalberto Barreto, junto com o talento de Zé Fernandes Neto, que ainda hoje continua conosco, se deu sequência. Mas quem frequentava o jornal, quem administrava, dava filosofia editorial do jornal era Paulinho Brandão e não Roberto. Roberto sempre foi mais piso de fábrica, área comercial, tal. A área política em si surgiu depois pela necessidade de ocupar um espaço depois da morte de Paulo Brandão. E aí o senhor fala da morte de Paulo Brandão, que é um fato que é um divisor ali nessa cobertura do sistema ali, o jornal já pautando as discussões políticas da Paraíba. E eu queria saber do senhor como é que foi esse episódio, esse episódio da morte de Paulo Brandão, de onde é que como é que Eu acho que exatamente por ter uma dedicação maior ao jornal, o sistema Correio, passou a se chamar, ele ficou mais exposto. Era a vocação dele, ele nas rodas sociais exercia o seu poder de política. A época era um governo desastroso, era um governo a qual nós não podíamos calar com as corrupções que estavam acontecendo. E o Correio começou a noticiar fatos verdadeiros. E à época, lembre-se que isso foi em 1984, nós não tínhamos tido nem a Constituição nova ainda, nós estávamos ainda no governo de exceção, e à época acreditava-se, talvez, pelo menos uma corrente política da Paraíba, de que para calar a imprensa, para nos calar, o caminho era, na verdade, o trabuco. E, lamentavelmente, a vítima foi Paulo Brandão. Paulo Brandão significou uma mudança de atitudes dos governantes no tocante a respeito à imprensa, porque se percebeu que mesmo matando um proprietário de uma empresa de comunicação não é suficiente para silenciar o posicionamento ideológico, ou posicionamento político, ou posicionamento até ético, no sentido de fazer com que os governantes passassem a ter uma melhor consciência do sentido da democracia e do direito de você exercer o contraditório. Ó, deixa eu fazer o registro aqui para quem está acompanhando essa conversa hoje na segunda-feira. Geralmente nossa conversa ao vivo é sempre às terças, mas na terça-feira vai estar também disponível no horário habitual nosso, tá bom? Então compartilha aí quem está acompanhando a gente pelo Instagram para poder chegar a mais pessoas o nosso conteúdo. Assina o canal lá, o @Ecleton Monteiro também. Doutor Roberto, e esse fato, o assassinato, porque Paulo Brandão Isso, foi executado, isso. né? É uma operação militar comandada à época pelo chefe da Casa Militar
que foi condenado. Posteriormente, no enfrentamento jurídico, nós tivemos o consolo, vamos dizer, familiar, de pelo menos ter o mandante, os mandantes, ter os executores, tal, todos sendo julgados e condenados, cada um no seu caso. Esse é um episódio que mexe com a política, que o sistema Correio tem uma característica forte, mas essa cobertura política do sistema Correio é algo que, assim, é uma marca do sistema Correio. É, eu diria que é uma marca boa, porque é uma marca na qual as pessoas que lá estão sabem que nós exercemos um comando muito soft, muito tênue. Por quê? Porque nós damos a liberdade de cada um interpretar a política, o seu posicionamento pessoal da forma mais aberta, mais liberal possível. Mas eu acho que a gente deva levantar. Nós somos apologistas dos bons momentos, apologista do progresso, do empreendedorismo e tal. Quando os temas ainda nos machucam, ainda machuca as pessoas. A mãe de Paulo Brandão, aos 102 anos, é viva. Está em Brasília, residindo ainda, e ela é uma das sobreviventes, porque o impacto era um impacto que atingia a família como um todo. Mas vamos levantar o astral, conversar de Eu coisa, tenho, eu coisa tenho outra boa. dúvida para perguntar sobre o sistema Correio. Nasceu com o jornal, hoje é um dos maiores sistemas de comunicação que se tem na região. São diversas rádios, são TVs. Como é que esse jornal se tornou esse grande sistema de comunicação que é hoje? Aliás, qual é o tamanho do sistema Correio de comunicação hoje? São emissoras, você tem Com a portais? máxima humildade, acho que com a consciência numérica, nós temos realmente uma abrangência muito forte. Mas comunicação, você sabe, hoje, inclusive, com os canais digitais, com a modificação, cada vez mais vence o time que joga. Vence aquele que tem a consciência de fazer a coisa com satisfação, com prazer. Isso pode ser um talento de um arquiteto ao projetar um prédio, ele faz com prazer. Ou ela faz, eu tenho a obrigação até de dizer, porque a minha mulher é arquiteta, senão eu vou passar aqui pela omissão da citação. Mas o que, na verdade, se percebe é que o clima que nós chamamos família Correio, este clima é que permite que nós possamos empreender. E a consciência de fazer a coisa certa. Todas as pessoas que lá operam, todas elas têm a consciência que ao adentrarem ao sistema Correio, quer seja numa rádio que esteja no interior da Paraíba, quer seja que esteja na capital, quer seja uma emissora de televisão, ela é um portal que hoje se agigantou com a introdução de novas tecnologias. O portal hoje é realmente veio substituir a mídia impressa, sem dúvida, sem dúvida. Isso no mundo todo. Então, eu acho que fazer a coisa com amor pode ser um médico, pode ser um comerciante que sabe vender, pode ser. Nós temos e mantemos sempre um time com profissionais do seu nível, por exemplo. Você está conosco há 13 anos, num só programa. Talvez seja dos profissionais de comunicação que mais tempo tenha permanecido fazendo uma atividade num programa com o mesmo nome. Vamos dizer, você ao chegar no Correio da Paraíba, eu tenho certeza que você chega tranquilo, com a vontade de fazer aquilo que você pretende fazer, mas você não chega questionando, hesitante. E a imprensa não pode ser feita por pessoas hesitantes. As pessoas podem fazer certo ou errado, mas tem que fazer com desenvoltura, com largueza, com tranquilidade.
E Eu aí, acho que talvez esse clima de tranquilidade tenha permitido que, fora o lado empreendedorismo, que isso é de cada um. Isso você tem neto, você tem filho, você tem pessoas da família que dizem: Roberto, o Pedro, o Paulo puxaram ao avô, o avô era tal, era um grande comerciante no interior e tal. Esse DNA, eu acho que nós todos que lá estamos como família e lá nós todos que estamos como profissionais, temos no nosso DNA uma formação. E o grupo, a família Correia, sabe garimpar esses profissionais e mantê-los lamentando muitas vezes determinadas ausências, ou, por outro lado, se entender que cada um tem direito a seguir, trilhar seus caminhos. Mas uma coisa seja dita: o Sistema Correio é um grande formador de profissionais, é uma escola, é uma escola. Na verdade, o Sistema Correio se envaidece dos profissionais que lá estão e de muitos que lá estiveram. o sistema Correio forma muitos profissionais. Eu digo que eu sou um exemplo disso. Eu passei na faculdade, fiz faculdade de comunicação social, mas o profissional que eu me tornei na escola Correio, né? No dia a dia, coisa que a faculdade não ensina. Isso É, é, e é uma escola informal. É uma escola com liberdade, uma escola com democracia. Vamos dizer, certamente você, ao entrar para fazer seu programa, você talvez receba um release dos assuntos que supostamente estão na ordem do dia, mas você não vai receber uma caneta vermelha dizendo não fale sobre esse assunto. Eu acredito que ao longo de toda a sua trajetória conosco, você tenha tido essa liberdade. Você, com sua sensibilidade pessoal, política, você pode dosar a forma com que você aborda determinados assuntos, mas você não se sente, com certeza, constrangido em tratar diversos assuntos no dia a dia, porque só sabe o que é fazer um programa de comunicação quem faz no dia a dia. É impressionante. Eu faço uma vez por semana, dou uma passagem rápida ali de alguns minutos na TV Correio, ou passo na rádio quase todo dia, mas sem um compromisso, e sei o que é a responsabilidade. Você não pode nem adoecer. Então não é fácil ser comunicador, é uma profissão dificílima, porque ela exige tudo, você não pode repassar. Você é feito um poeta, o poeta não pode repassar. Oi, faz poesia para mim aí. Não, vocês todos que abraçam o ramo da comunicação, vocês têm uma pressão profissional diferente de muitas outras profissões que você pode fazer um dia ou não fazer no outro. o senhor falou de DNA. São quantos filhos, netos hoje já de Roberto Cavalcante? São 4 filhos e 8 netos. Quatro? Netos e netas, né? 4 a 4. Eu sou tão equilibrada, a balança tão equilibrada, que eu tenho 4 netos e 4 netas. A balança funciona. Ainda sobre DNA, certa vez, Dr. Roberto Cavalcante, assim conhecido na Paraíba inteira, mas me parece que a sua família tinha um outro desejo sobre o seu doutor. Havia essa É, expectativa que o senhor fosse doutor, é. o famoso doutor da Mas o medicina. problema é o seguinte: eu sou uma pessoa que não gosto de azulejo branco, porque me relembro de passagens em hospitais. Eu sou o médico. E por coincidência, por DNA, meu pai era médico, meu avô era médico, meu bisavô era médico. E minha mãe, com maior carinho, com maior consciência, no sentido de fazer a melhor formação profissional, eu desde adolescente, garoto, eu acho, até com 10, 12, 14 anos, minha mãe colocava no meu dedo anéis que eu guardo com muito carinho, tenho eles em mãos, os 3 anéis do meu bisavô, do meu avô e do meu pai. Eu só teria, talvez, o direito de escolher a forma, né? A cor não podia, tinha que ser o anel verde, que que simboliza os anéis dos médicos.
Mas ah, quando eu entrei, naquela época existia o curso primário, ginasial e científico. Quando eu entrei no científico, entrei na turma de medicina, porque as escolas treinavam mais em função do vestibular focado para o lado da medicina. E no penúltimo ano da foi minha formação básica, eu troquei para o grupo de engenharia, que era direito, medicina e engenharia. As escolas formavam as pessoas que iriam competir no vestibular. E eu troquei para o de engenharia porque era mais próximo do sentido de as pessoas que iam fazer vestibular de economia. Quando eu cheguei em casa, que disse que eu ia fazer vestibular, não de medicina, mas de economia, e não era por medo de não passar, não era isso. A expressão familiar de todos foi no sentido de eu realmente provoquei uma decepção, porque era a não sequência da quarta geração de médicos. Mas, graças a Deus, talvez parte daquilo que é uma suposta ah, trajetória positiva minha, profissional, me deva a eu fazer aquilo que você faz em comunicação e eu faço no empreendedorismo, que é eu faço com o maior prazer. Eu amanheço o dia pensando em fazer alguma coisa a mais. E você acorda certamente tentando fazer o próximo programa cada vez melhor. E aí saiu da medicina, veio para o empreendedorismo. E a gente conhece muito é o Sistema Correio, mas o grupo que o senhor conseguiu formar com a sua família não se restringe ao Sistema Correio. Qual é o tamanho Sabe uma pergunta que eu sempre tive? Qual é o tamanho desse grupo? A gente às Desse vezes. grupo é simples, é simples, é simples. Os números da Paraíba são muito pequenos. Vamos dizer, os números brasileiros são relativamente pequenos quando se trata de economia. A Paraíba não representa 1% do Brasil e o Brasil não representa 1% do mundo. Então você tem que ter uma consciência que muitas vezes as pessoas se consideram muito vaidosos, porque você é um grande empresário e tal, mas quando você o expõe se você tiver uma linha de horizonte de pensamento mais distante, você vê que nós todos temos que ter uma extrema humildade, uma extrema simplicidade, porque nós somos muito pequenos. É, o senhor falando aí sobre a sua carreira, os seus dias. Chegou um período em que o senhor foi chamado para a política eleitoral. Você foi senador da República da Paraíba. Como é que chegou ao Senado o Roberto Cavalcante, que teve uma excelente Na passagem? Como é verdade, quando que aconteceu aconteceu? o fato de Paulo Brandão, e que foi um fato político, nós, na verdade, ainda hoje, Paulo Brandão já não está mais conosco. Os assassinos de Paulo Brandão já não estão mais conosco, já estão no outro plano. Ah, mas nós não perdemos consciência de defendermos as ideias. Então nós não podíamos jamais, nunca, aderirmos a um grupo político que tivesse participado do assassinato de Paulo Brandão. Então, a partir dessa hora, nós tivemos que forçosamente nos posicionarmos politicamente. Tinha uma eleição, um determinado candidato era apoiado por uma das pessoas que foram corresponsáveis pelo crime de Paulo Brandão, nós estávamos frontalmente e de corpo aberto para enfrentá-los. Como na vida, todos os desafios, nós sempre fomos muito uma família de enfrentamento. Então nós enfrentamos. Dentre dos políticos que estavam do outro lado deste mundo do crime, estava, por exemplo, José Maranhão. E através da confiança recíproca, foi um convite de José Maranhão para que nós tivéssemos na chapa junto com ele. E é uma coisa interessante que os nossos ouvintes, a nossa audiência aí perceba, é o seguinte, o suplente de senador, ele se candidata a ser suplente de senador. O suplente de deputado é o deputado que não alcançou o coeficiente eleitoral necessário. Então, eu sempre gostei de ser vice alguma coisa.
eu sempre nunca gostei de ser o presidente efetivo. Eu gosto de trabalhar nos bastidores, no bunker. Eu sempre brinco, eu gosto de trabalhar no bunker. E talvez nessa necessidade do enfrentamento político forçado por esse divisor de águas do que nós achávamos que era amigo da nossa família ou inimigos da nossa família, nós sempre nos posicionamos. Foi uma coisa que veio em função do incidente de Paulo Brandão. E como é que foi a sua experiência como empresário, a sua passagem no Senado? Foi O que é que o senhor fantástica, traz? fantástica, fantástica. Fantástica. Eu diria que para um empresário, ou até para um cidadão de outras atividades, é uma experiência única. É uma pós-graduação que poucos têm o privilégio de fazer na sua formação como cidadão e como empresário. Eu tive essa oportunidade. Agora, se houvesse um movimento aí político brasileiro e se voltasse à época de você ter os senadores biônicos e alguém chegasse para mim, olha aqui, doutor Roberto, toma aqui o seu título de cidadão biônico, senador biônico. Eu dizia, olha, eu agradeço, entregue a outro, porque eu não quero voltar jamais para Brasília como político. Eu volto como um amigo, eu volto como empresário, eu volto como cidadão, mas aquele mundo político serviu para me ensinar determinadas coisas. Mas, lamentavelmente, muito da política brasileira de alguns tempos para cá, ele tem me decepcionado como cidadão. É, além de ser convidado a disputar o Senado, você já recebeu outros convites para disputar outros cargos? Já recebeu outros convites para disputar outros cargos? Sempre existe, né? Sempre existe. Eu não, quando eu disse, até uns segundos atrás, eu disse que jamais, não existe na vida jamais. Falei errado. Eu devo dizer que hoje, dentro da minha consciência, eu não sou. Porém, não tem aquela brincadeira de dizer, vou mexer aí. Você anda com passaporte em dia, você não anda com passaporte vencido. Então, eu mantenho a minha carteira filiada ao Republicanos, que foi o antigo PRB. Eu fui PMDB por circunstâncias locais, saí do PMDB e fui fundador do PRB, que é o Partido Republicano Brasileiro, que agora trocou de nome e é republicano. Mas tem uma carteirinha válida. Significa que, se as voltas que o mundo dá acontecessem e eu tivesse de mudar minha cabeça, eu estaria apto. Mas não é com esta intenção. É para poder fazer parte de algum grupo e contribuir, às vezes, numa reunião partidária, você transmitir o que você pensa. E eu acho que parte daquilo que eu penso pode ser de valia, pode ser útil para os cidadãos de uma forma geral. Falando nisso, sobre compartilhar o que o senhor pensa, você já foi conselheiro de algumas grandes personalidades da Paraíba? Já deu conselho, já foi sondado por. Não, não. Conselho, se fosse bom, era pago, né? Então, eu, como nunca recebi nenhum valor para os conselhos que supostamente dou, tem muito, talvez, muita fantasia, mas eu como cidadão, eu exerço a pleno os meus direitos. Então, eu acho que já aconteceram momentos na qual, perante um governante municipal ou um governante estadual, eu tive a oportunidade de transmitir algumas coisas. Em Pernambuco, eu estive durante muito tempo, assim, não é ligado politicamente, mas ligado pessoalmente com Marco Maciel. Marco Maciel eu considero um dos exemplos de como se pode fazer uma boa política num país com as dificuldades que se tem no Brasil. Marco Maciel me ensinou muito do seu jeito, da sua persistência, da sua obstinação de fazer com que o Brasil melhorasse. Fui sócio, trabalhei junto de Cristóvão Buarque Cavalcante, foi governador de Brasília, foi candidato a governador, foi senador. Tive o privilégio de ser senador junto com Cristóvão, que foi meu professor na Faculdade de Ciências Econômicas de Pernambuco. Então, eu tive grandes oportunidades. E meu pai
que era uma pessoa, que ele era antropólogo, foi o primeiro antropólogo brasileiro formado nos Estados Unidos. E meu pai tinha uma cabeça extraordinária, porque além de médico, ele era psiquiatra. O psiquiatra tem que ter uma cabeça formidável, porque ele só trabalha com a cabeça dos outros que não estão dentro da normalidade. Imagine, não é uma pereba na mão, é um problema de consciência mental. Então, meu pai sempre diz, Roberto, se circule, se aproxime das pessoas que têm coisas construtivas para lidar. E foi assim que eu estagiei no curso de economia, em escritórios de projetos extraordinários, de pessoas extraordinárias em Pernambuco. Nessa, nessa, nessa sua trajetória, vez por outra a gente escuta. Ah, eu estava viajando, eu compartilhei até. O senhor é um homem que deve ter muitos carimbos no passaporte. Mas veja, eu às vezes, as pessoas que me cercam mais de perto sabem que muitas dessas viagens eu vou amarrado, feito um bode, para você vai levar ele para a chuva. Eu, eu, eu adoro viajar quando estou na viagem, mas eu hesito em viajar porque eu sou talvez um escravo do meu cotidiano. Vamos dizer, o que eu gosto mesmo é acordar com o sol nascendo, tomar meu café, ouvir meu programa, seja de rádio, de televisão, lia o jornal antigamente, mas eu gosto do dia a dia. Então, quando me tira do dia a dia, eu sinto falta de um chão do meu cotidiano. Só que a minha mulher sempre comenta isso, porque ela adora viajar do nascimento da viagem, ela que escolhe hotel, roteiro e tal, então devo à minha mulher. Mas quando eu estou viajando, eu devo ser um grande companheiro de viagem, porque eu me sinto muito feliz e você, quando faz as coisas com felicidade, você faz mais bem feito. Então, eu aproveito realmente as viagens e viajo muito, viajo muito. Quantos carimbos tem lá naquele passaporte? Tem ideia? Não, tem mais de 100 países. 100 países. Desses países todos, e aí eu vou excluir o Brasil, porque. Mas desses países todos, quais as experiências que o senhor, assim, lhe atrai a atenção? Eu sei que não são poucas. Eita, é difícil você É. eleger um. Não, então pode Mas eleger mais de um, não tem aí eu problema. vou defender minhas origens. A origem Cavalcante é italiana de Florença. Felipe Cavalcante. Chegou aqui em 1525, mais ou menos. Então, eu não tenho como esconder que a minha preferência como um país é a Itália. Agora, sou apaixonadíssimo por Portugal. Acho Portugal o máximo, porque tem o charme europeu e tem o nosso idioma. O idioma é uma coisa fantástica, o idioma facilita tudo. Né? Na hora que você sabe inglês, você sabe francês, você sabe alemão, será que você sabe? Agora, português você sabe, não é verdade? Ainda tem, como o português de Portugal e o português do Brasil tem suas divergências, né? Do trem é comboio e assim. Mas eu sou apaixonado por Portugal. Agora, um país que poucas pessoas lembram de fazer as suas visitas, de ver a sua história. Recentemente, eu tive no Egito, passei 16 dias no Egito, conhecendo efetivamente o Egito. É um país inacreditável, fantástico, porque as coisas lá foram feitas há 5.000, 6.000, 10.000 anos atrás. As pirâmides do Egito estão lá. As- a, a, a pirâmide do Egito é uma grande demonstração de arquitetura e engenharia, porque estão lá há milênios, enquanto determinadas obras dos evoluídos humanos fizeram posteriormente, mas não tem a longevidade das pirâmides. Os museus que tem no Egito, os museus que tem na cidade do Cairo, por exemplo, a história brota feito talvez a Amazônia nos tempos presentes, no sentido do mundo da sustentabilidade, da ecologia e tal. Não é, hoje a Amazônia não representa isso,
O Egito representa história há milênios. Você pega uma peça, você pega, vai visitar um prédio, uma edificação realmente que aqui no Brasil é antiga. João Pessoa tem tantos anos, tal. É nada, é nada. A nossa existência brasileira, portuguesa, colonização portuguesa europeia, não é nada no mundo em termos quando você compara com um país como o Egito. Já teve nos países populosos, já foi na Indonésia, na China. China com alguma frequência, Indonésia, Estados Unidos, que é um país também com população, mas esse negócio do Japão, em termos de densidade do Japão. Agora, Japão, eu não poderia esquecê-lo. Eu sou uma pessoa que tem uma profunda admiração, um profundo respeito pelo Japão, porque o japonês é uma raça diferente da raça humana nossa, europeia, ou chamada desse mundo. A disciplina, a educação, ao conviver. Você no Japão, se você pegar como você está mastigando, um chocolate, aquela capinha você vai botar no bolso e levar até a sua casa. Você é responsável pelo seu lixo. Você não encontra na cidade as cestas de lixo, os baldes de lixo. Por quê? Porque você estava descartando para alguém tomar conta do seu lixo. Não. O seu lixo você vai na sua casa, numa coleta seletiva, fazer. O projeto de um carro japonês é completamente diferente de um projeto de outros países. Por quê? Porque eles, peça por peça, eu perguntei um dia ao presidente mundial da Honda. Me diga uma coisa, por que o nosso carro tem um preço assim que é um pouco mais alto do que determinadas marcas? Aí ele disse, porque o nosso conceito de produto, ele nasce com um diferencial, ele nasce projetado para durar, enquanto que algumas empresas fazem projetos para poder vender mais barato. A tecnologia japonesa é uma tecnologia fantástica no sentido da seriedade no trato daquela missão que você tem que fazer. Eu não poderia omitir Japão no meio. Você me deu um espaço, eu já devo ter falado aí de uns 6 países, quando na verdade era para escolher um. E do Brasil, onde é que o senhor passou que lhe atrai a atenção? O país é um país extraordinário. É um país que, lamentavelmente, joga na lata do lixo grandes oportunidades. E foi assim ao longo dos nossos 524 anos. Nós jogamos muitas oportunidades no lixo. O Brasil só sabe o que é Brasil quem sai do Brasil. Para nós vermos o gigantismo nosso geográfico, a qualidade da nossa geografia. Nós temos, lamentavelmente, de ruim, só temos, muitas vezes, o famoso brasileiro. O resto é tudo bom. O senhor chegou à Academia Paraibana de Letras. É membro da Academia Paraibana de Letras. Como é que foi essa chegada? Isso. A grande ideia ainda vem também da inspiração do meu pai, no sentido de você se cerque sempre do que é bom. E uma academia, quer seja brasileira, quer seja francesa, quer seja alemã, quer seja pernambucana, quer seja. As academias são centros na qual tem um número limitado de ocupantes, de cadeiras, e os ocupantes de cadeiras não chegam lá à toa, não chegam lá por acaso. Então, talvez o meu desejo de participar, e participo com muito carinho, com muita alegria, são os meus pares. As pessoas me cercam. São pessoas que estão com você assim, aí começa a falar em grego, outro em latim, outro. É outro mundo, é um outro mundo que um empresário bruto ele não teria a sensibilidade de fazer isso. Então, da mesma forma que eu tive a oportunidade de conviver com o Congresso Nacional na qualidade de senador, ser membro
de uma academia, da Academia Paraibana de Letras, é um privilégio, porque você não sabe imaginar, mensurar o valor dos participantes. São 40 participantes, tirando você, 39. Se não tiver com alguma vaga, porque algum companheiro, mesmo sendo considerado imortal, mas ele morre, você ocupa o cargo de numa academia ou na sua fundação ou depois porque alguém morreu. Mas a qualidade dos participantes da academia é formidável. Alguns deles podem pensar completamente diferente de você, mas eu acho que uma das coisas que me enriquecem é ter um profundo respeito ao contraditório. Então, se eu tenho um pensamento político, ou se eu tenho um pensamento empresarial de uma forma, ouvir uma pessoa que pensa em desacordo do que eu penso, eu me enriqueço às vezes muito mais de conversar com uma pessoa que tem a mesma ideia que eu penso. Eu acho que o ser humano tem que buscar no heterogêneo, buscar no contraditório o seu crescimento pessoal. Porque se você achar que você sabe tudo, achar que você domina as coisas, achar que seu pensamento é o certo, é o caminho da derrota, é o caminho do naufrágio. O senhor fez aniversário recentemente, né? Bem recentemente, uma semana. Sua história de vida, o senhor tem grandes feitos, enfim. Quais são os planos de Roberto Cavalcante? Como é que o senhor planeja, quando olha assim, quais são os seus planos? O que é que o senhor ainda deseja chegar ou Eu, realizar? não, eu consequentemente, ao acordar, eu agradeço a Deus todos os dias. Pode estar chovendo, pode estar nublado, pode estar com sol lindo e tal, mas o ato de despertar, você tem que ter a consciência de que está vivo. Então, é uma dádiva divina. Se o dia está bonito, para mim vai estar bonito de qualquer forma. Porque se tiver sol, eu estou com a cabeça voltada para a praia. Se ele tiver chuva, eu vou estar voltado para as capineiras para poder admirar um bonito gado, um plantel de gados Nelore. Então, eu acho que você eu começo meu dia com agradecimento. E na hora que você tem um agradecimento, eu tenho que fazer as minhas atividades físicas humanas, que é o exercício, quer seja musculação, quer seja pilates, tomar água, do ter dormido bem e tal, são coisas humanas. E tem um lado que é o lado espiritual, que você tem que se entender com Deus, ter o respeito da comunicação com as forças superiores, para que a eles cabe, você fazendo a sua parte, a eles cabe traçar seu destino. Eu estou preparado para todos os dias aceitar os desígnios de Deus. A gente falando dos dias e dos tempos, e quem conhece o doutor Roberto, ou mesmo acompanha pelo rádio, pela TV, sabe que ele tem um hábito que é um hábito de poucos hoje, me parece, que é o hábito da agenda, de usar a agenda. Essa era uma particularidade, porque final do ano, inclusive, ele presenteia sempre, eu tenho a minha agenda em casa, presenteia sempre algumas pessoas com a agenda. De onde é que surge essa disciplina do uso da agenda? Eu acho que é para minimizar minha memória, no sentido de que eu considero minha memória não é das mais brilhantes, eu tenho que complementá-la tecnicamente. Então eu sou extremamente disciplinado. Todos os dias da minha vida eu anoto o que fiz e o que tinha por fazer. A presença minha hoje aqui está anotada desde o dia que nós fechamos a data, fechamos o horário, e está ali. E me incomoda terrivelmente não estar. Eu talvez hoje não fosse o dia ideal para eu estar aqui com você, por questões pessoais, mas eu jamais falharia, porque eu não posso falhar comigo. Eu não botei na agenda, eu não abri o espaço, não anotei. Então, se eu não botar o ok, eu boto. Adoro a agenda ainda de papel, as eletrônicas, eu tenho um profundo respeito, mas eu adoro a de papel que eu passo, cheiro, olho, e tenho guardado muitas memórias e tenho condição de buscar
Muitas memórias. E a memória escrita é uma memória mais perene, porque a eletrônica muda. Se você tivesse uma fita cassete do tempo que você teve o primeiro cassete, você não tem nem onde operá-la mais. Você não tem mais o gravadorzinho, eles acabaram-se todos, não se fabrica mais. Tá? Então, a memória escrita está aí. As histórias do mundo antigo são contadas porque estavam registradas no impresso. Então eu sou disciplinado e eu acho que ela me ajuda muito a não esquecer nada. Falando do impresso, quem lhe acompanha sabe que o senhor tinha um enorme carinho pelo jornal impresso. Mas eu não era, não seria burro o suficiente para perder diariamente tanto dinheiro como já estava se perdendo, fruto de ter até mergulhar numa atividade que era antieconômica. Na hora que a pandemia chegou e que os condomínios começaram a restringir a distribuição do jornal no condomínio, porque aquilo poderia ser um instrumento de contaminação, eu entendi que era chegada a hora de nós termos. Nós fomos o último jornal particular, privado, a estar aberto. Nós fomos o último a fechar. Hoje, na Paraíba, tem um jornal, mas é bancado por todos nós. É um jornal que é do poder do governo do Estado, mas a- a- as despesas e os custos operacionais são bancados pela Paraíba. Agora, do jornal, o senhor me parece ter um carinho grande pela rádio. Isso é a impressão de quem está ali, parece. Mas o senhor foi parar na TV e agora está também participando da TV. No jornal, o senhor tinha uma coluna semanal. Semanal não, tinha 2 dias na semana, me parece. E hoje na TV. Como é que foi essa experiência assim de sair do bastidor? Porque o senhor chegou a uma etapa que saiu literalmente do bastidor É. e pra Eu frente. vou ficar deixando a sua emoção e a sua curiosidade em aberto. Porque se você chegasse e perguntasse, Roberto, você tem 8 netos, qual dos netos você tem a maior preferência? Eu jamais vou dizer e jamais diria. Então, eu jamais vou dizer que prefiro jornal, rádio, portal, televisão, tal, não. Amo todos. Igualmente, eu amo meus netos e igualmente eu amo meus filhos. Vocês viram que eu arrudiei para fazer a pergunta, mas não veio a resposta. Mas o senhor acabou indo para a TV. Agora o senhor está colunista da TV. Mas não seja injusto, eu passo todo dia na rádio, não seja injusto, eu sei fazer O o afago. afago de cada um. Isso cada É, um você gosta. é. Entendeu? Tem neto meu que gosta de desenhar, tem neto meu que gosta de tecnologia, tem neto meu que gosta de empresariar, já a cabeça de empresariar, e tem neto que gosta de carrinho. Entendeu? Então eu vou dizer que gosto mais de qual? Cada um gosta do seu jeito. Tem coisas que o senhor não divulga, né? E eu não sei se vai divulgar agora também. Eu tenho um colega de balanço geral que trabalha comigo todos os dias e que ele tem um imenso gratidão com o senhor, que é Naldo Buiú. Como é que foi o seu encontro com o Naldo? Com Com Naldo Buiú, o nosso Buiú. nosso Buiú. É uma história interessantíssima. Eu estava abastecendo o carro no posto ali que fica próximo à Gauchinha e quando eu olhei vi um garotinho de seus 6 anos, 7 anos, 6 anos, tentando fazer de conta que queria limpar o para-brisa para poder ganhar um dinheirinho. Eu perguntei ao bombeiro, esse menino, quem é esse menino? Aí eu disse, esse menino vem aqui, passa o dia aqui no posto para pegar um dinheirinho e tal. A mãe dele é uma pessoa que tem uma certa dificuldade, o pai é ausente e ele vive aqui. Tem os irmãos, mas ele é quem vem aqui no posto e tal. Aí eu, quando voltei para a empresa, pedi à minha secretária, vamos localizar essa história desse menino. E assim fiz. Esse menino, na verdade, de 6 anos de idade até hoje, ele tem uma assistência nossa. Ele hoje é formado, ele hoje é nosso companheiro de trabalho,
é uma forma de fazer uma. Eu não diria que é uma atitude social, não sei, jamais. Eu fiz por questões de dizer: é tão fácil você dar sequência a uma pessoa, é tão fácil você tirar uma pessoa da rua e transformá-la em doutor, e é isso que me alegra, é de ter sido através das nossas mãos, eu boto no plural, porque muita gente contribuiu e contribui para que esse tipo de atitude seja alavancada, seja repetida. Ah, eu até me emociono quando repito as histórias de tirar do abandono da rua pessoas e a transformá-las em profissionais, em doutores. Aí, esse é o doutor Roberto Cavalcante, que está aqui com a gente conversando. E eu tenho que fazer o registro aqui, agradecer aos nossos parceiros também, ao Habibs, que é parceiro aqui do Conversa Etc., o grupo de indústrias Reds, que está aí distribuindo smartphones e eletrodomésticos no país. Em breve também terá a sua sede aqui em João Pessoa. A minha produtora, o pessoal da Cangaço, está todo mundo aí dedicado. E dizer que o dia a dia da política você sempre acompanha também no politicaetc.com.br, politicaetc.com.br. O senhor foi testemunha ocular também da história da Paraíba, e parte dessa história da Paraíba, né? A pessoa vai ficando velho, Dos anos 60 para cá, o percentual vai crescendo. né? Como é que foi? Estando no sistema de comunicação, como o sistema correu, só pôde testemunhar, às vezes, alguns bastidores que não cabem na publicação. Como é essa se lapidar também para poder ter esse cuidado de acompanhar a história, ser testemunha da história e ser ali também o veículo da história? Eu acho que você testemunha ocular da história. Se o Brasil tem 500 anos, se você tem mais de 50 anos, você representa mais de 10% da história do Brasil. Se você estiver no Egito, se você tiver 50 anos, quando você compara com 15 mil anos, ou 10 mil anos, ou 5 mil anos, você é uma tênue passagem, é uma rápida passagem. Eu presto muita atenção às coisas. Eu sou uma pessoa muito atenta. Então, eu tive a oportunidade de, ao longo desta década, deste século, presenciar talvez o século que mais mudanças ocorreram. E todas as. Talvez a minha geração, eu sou pós-bomba atômica. Né? A bomba atômica foi a primeira bomba atômica detonada militarmente, foi em 1945, agosto de 1945. Eu não tinha nascido ainda. Mas a partir desta detonação, o mundo mudou muita coisa. E toda essa evolução em qualquer campo, se você for para a medicina, se for para a engenharia, se você for para o mundo espacial, vamos dizer, o homem foi à Lua, todas aquelas coisas, aqueles sonhos, e que ainda hoje nós nos surpreendemos. Então, e nos surpreendemos e temos que nos adaptarmos. Charles Darwin, ele disse que o animal que sobrevive é o animal que tem capacidade de se adaptar, e não é o animal do enfrentamento. Eu hoje, dentro dessa minha rápida passagem aqui, mas eu hoje tenho a felicidade e o privilégio de conviver com, pelo menos, vamos botar aí na palma, mais do que na palma da mão, gerações. Eu hoje convivo com os companheiros e com os meus netos de 2 anos de idade. Eu convivo já com os netos de 6 anos de idade. Convivo com meus netos de 14, e seus grupos, né? Seus amigos, com 14, 15 anos. Eu tenho até netos que já estão trabalhando conosco com mais de 23 anos de idade. Então, essa capacidade. Aí eu dou o degrau dos meus amigos. Eu tenho amigos
E os que me cercam, muitos deles, inclusive, estão indo embora. Indo embora, lamentavelmente, pela fragilidade que é o ser humano. Como é rápido a vida humana, como a passagem nossa é rápida. Então, talvez uma das coisas que me fazem prestar atenção é, desde um cidadão que esteja numa faixa etária mais alta do que a minha, até as pessoas que me cercam e que são o mais novo, da familiar, tem 2 anos, eu diria que é uma riqueza fantástica você ter os sentimentos, você assistir uma criança caminhar, começar, um ser humano é uma criança, começar a caminhar, assistir, começar a falar. Então, eu acho que nós todos temos que até fazermos momentos de reflexão para agradecermos até as pessoas que colaboraram com isso. Quem foi a pessoa que sustentou na minha mão para eu dar o primeiro passo? É o primeiro passo físico de andar daqui para ali, ou é o primeiro passo empresarial, ou é o primeiro passo sentimental? Entendeu? Se você armazenar e você refletir, meditar, eu peço que as pessoas meditem mais, pensem, repensem a sua passagem dessa vida. Aí você vai ter a noção do gigantismo que é a sua presença e você vai ter a perfeita noção da singeleza, fragilidade que é você, ser humano, e os seus bens. Muitas pessoas, às vezes, ficam incomodadíssimas porque perderam um bem material. Pode ser um anel, mas você fica arrasado. A coisa importa. Enquanto determinadas pessoas lamentarem e alterarem seu comportamento por questões materiais, esta pessoa jamais será feliz. A pessoa só é feliz, na minha visão, se ela se acreditar que a felicidade está no simples, a atividade está no assistir um amanhecer do sol, ou na Paraíba, por excelência, nós temos a vantagem, principalmente em Cabedelo, que é água para um lado e água para o outro, de assistir o nascer e o pôr do sol. Doutor Roberto, deixa eu lhe agradecer aqui a sua vinda. Eu acho que a gente podia conversar muito mais, porque é muito bom conversar com o senhor. Agradecer por tudo, né? Eu disse certa vez e faço sempre esse registro. Trabalhar no sistema Correio, para mim já foi um sonho. Hoje é uma realização. Outro dia eu contei como pude entrar no sistema Correio de Comunicação, que foi deixando um currículo na portaria. Eu passei no sistema Correio e como estudante de comunicação, assim como boa parte dos comunicadores da Paraíba, tenho o desejo, o sonho de trabalhar no sistema Correio de Comunicação. Certo dia eu parei minha moto, parei na esquina da Tabajaras com a Pedro II, olhei para o sistema Correio e disse assim, Deus, eu vou deixar um currículo aqui na porta. Eu tive a oportunidade de deixar o currículo em um dia na portaria, no outro ser chamado para uma entrevista. Que depoimento fantástico esse seu, na qual, em um país na qual as funções muitas vezes são distribuídas de forma graciosa em função de benefícios outros, você, cidadão, você, homem de bem, você, à época jovem, você acreditou que existem empresas sérias que ainda hoje empregam fruto do mérito próprio, a meritocracia. Você está conosco, é a maior prova da sua permanência conosco, é a forma com que você adentrou o sistema Correio. Você não precisou de um pistolão, você não precisou de uma atitude política, você não precisou de um apadrinhamento. Você foi selecionado, com certeza, pelos seus próprios méritos. Deixei lá o currículo um dia, no outro fui chamado para uma entrevista, depois, em 2010, naquela época da eleição de 2010, fui chamado, estou no sistema Correio, muito feliz, até hoje, como o senhor registrou no início, sendo um dos apresentadores de rádio jornalismo mais antigos, no mesmo programa de rádio aqui na Paraíba, grato ao sistema Correio, grato ao senhor pela oportunidade, mas
pela dedicação a um veículo de comunicação que quem está lá perto sente, vê. Queria lhe agradecer não só pela vinda de hoje, pela consideração e também por sua dedicação ao Sistema Correio de Comunicação. Muito obrigado. Que sua atitude sirva de exemplo. Você, jovem, distribuam seus currículos, acreditem nos seus valores próprios, nos seus valores pessoais, para poder que nós sairmos de fases na qual ainda hoje existem a níveis mais altos do país, na qual os cargos são ocupados por acomodações políticas, por beneficiar apadrinhamentos, por tal. É uma vergonha quando a atitude não é a que você tomou, que é você acreditar. Sua inocência foi extremamente construtiva. E digo inocência porque o mundo que nos cerca é um mundo de dificuldades. Então você é um exemplo no sentido de fazer com que os jovens que estão em busca de alguma oportunidade façam como você fez. Entreguem, confiem, acreditem em você e entregue seu currículo, porque quem está nas empresas muitas vezes ainda resta um grande número de profissionais que trabalham para o bem da empresa, para o bem do país. Obrigado pela conversa. Mas é verdade. Toda terça-feira, 20 horas, a gente tem um encontro marcado aqui com Conversa e etc. A todos uma excelente semana, tá? Fiquem em paz, fiquem com Deus e até lá.